A paz, meus queridos irmãos, graças a Deus, chegando mais um dia aqui para o nosso encontro marcado no nosso canal. Deus abençoe a sua vida, abençoe a cada um dos irmãos que participam conosco. Nós desejamos que as bênçãos do Senhor repousem sobre as suas vidas. Desejamos também que a misericórdia do Senhor alcance a todos nesse dia, dia em que muitos estão enlutados por perdas na família, perdas de parentes, perdas de amigos. Nós clamamos ao Senhor a misericórdia e o consolo, porque só Ele pode consolar. Deus abençoe as suas vidas, meus irmãos, e fortaleça a cada dia, que possamos estar firmes, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas nossas vidas, amém? Então vamos estar fazendo, a nossa leitura de hoje. Nossa agenda se encontra no livro de Jó. Estaremos lendo hoje os capítulos 19, 20 e 21. Que Deus fale aos nossos corações, no momento que você puder, no momento reservado do seu dia, mas não deixe de colocar a palavra do Senhor no seu dia, essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que é consolo, que é firmeza da verdade, é a própria verdade. Deus nos abençoe neste momento, amém? Vamos então à nossa leitura. Vou estar colocando óculos, porque sem óculos não dá para ler. Vamos então, meus irmãos. Capítulo 19 do livro de Jó. Vocês me insultaram. Então, em resposta, Jó disse: Até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes. Será que não se envergonham de me tratar tão mal? Mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que sou culpado? Pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. Foi Ele que armou uma armadilha para me pegar. Eu protesto contra a violência, mas ninguém me ouve. Eu peço ajuda, porém não existe justiça. Deus fechou o meu caminho como um muro, de modo que não consigo passar. Ele cobriu de escuridão os meus caminhos. Deus tirou toda a minha riqueza e destruiu a boa fama que eu tinha. Ele me atacou por todos os lados até acabar comigo e arrancou pelas raízes a minha esperança. A sua ira contra mim queimou como fogo. Ele me tratou como se eu fosse um inimigo. Ele me atacou com desgraças, como se fossem tropas. Elas cavaram trincheiras e acamparam em volta da minha casa. Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem. Os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram. Os meus amigos não lembram mais de mim. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Chamo um empregado e ele não me atende, nem mesmo quando peço alguma coisa por favor. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim. Até as crianças me desprezam assim que me levanto. Já estão zombando de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam. As pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Virei pele e osso, mal consigo ir vivendo. Meus amigos, tenham pena de mim, pois foi a mão de Deus que me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue? Por que não param de me atormentar? Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas num livro, ou que com uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra, pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra.
Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. Vocês dizem, como foi que nós o atormentamos? A causa dessa desgraça está nele mesmo. Mas tenho medo da espada, a espada com que Deus castiga a maldade. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Capítulo 20. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta disse: Jó, você me deixou perturbado e por isso respondo logo. As suas repreensões são um insulto, mas eu sei dar a resposta certa. Você sabe muito bem que desde os tempos antigos, desde que o ser humano existe na Terra, sempre foi assim. A alegria de quem é mau dura pouco. O seu prazer passa depressa. Ele pode ser tão alto como o céu e a sua cabeça tocar nas nuvens, mas ele se acabará para sempre como a cinza, e os seus conhecidos não ficarão sabendo o que aconteceu com ele. Ele desaparecerá como um sonho, como uma visão de noite, para nunca mais ser visto. As pessoas que viviam com ele não o verão mais. Os seus filhos devolverão aos pobres aquilo que ele roubou, aquilo que ele ganhou desonestamente. O seu corpo jovem e forte logo virará pó. Para quem é mau, a maldade é doce. Ele a esconde debaixo da língua e fica com ela na boca, para sentir bem o seu gosto. Mas daí a pouco, no estômago, ela vira um veneno amargoso. O homem mau vomita as riquezas que rouba. Deus as arranca do seu estômago. Ele toma veneno de cobra e esse veneno o mata. Quem é mau não terá o prazer de tomar leite e mel que correm como rios. Ele terá de abandonar tudo o que ganhou com o seu trabalho e não poderá aproveitar as suas riquezas. Isso porque explora os pobres e os esquece e rouba as casas dos outros em vez de construir as suas. Ele nunca está satisfeito com o que possui. Quer ter sempre mais e mais. Avança em tudo o que pode, mas a sua propriedade acabará. No ponto mais alto do seu sucesso, a miséria o atacará. Todo o peso da desgraça cairá sobre ele. Ele que encha a barriga. Deus descarregará sobre ele a sua ira. Deus fará chover sobre ele o seu furor, mesmo que ele escape de uma arma de ferro. Uma flecha com ponta de bronze o atravessará. Tirarão a flecha das suas costas, e ela sairá brilhando com o seu sangue, e o medo tomará conta dele. Tudo o que ele ajuntou será destruído. Um fogo não aceso por mãos humanas acabará com ele e com toda a sua família. O céu mostrará os pecados dos maus e a terra se levantará para acusá-los. No dia em que a ira de Deus se derramar sobre eles, todas as riquezas serão destruídas. É isso o que Deus faz com os perversos. É essa recompensa que ele guarda para os maus. Capítulo 21. Então, em resposta, Jó disse: o melhor consolo que vocês me podem dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenham paciência enquanto falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Não é de nenhum ser humano que me queixo, e é por isso que estou tão impaciente.
Se vocês olharem para mim, porão a mão na boca assustados. Quando penso no que aconteceu, fico perturbado e o meu corpo todo treme. Por que será que os maus continuam vivos? Por que chegam ricos à velhice? Eles têm filhos e netos e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares e Deus não os castiga. O seu gado se reproduz sem problemas, dando crias sem nunca abortar. Os seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre o bom e do melhor e morrem em paz, sem sofrimento. No entanto, a Deus eles disse: deixa-nos em paz, não queremos saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a Ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. Quando foi que se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes algum deles caiu na desgraça? Será que Deus alguma vez ficou irado com eles e os fez sofrer? Quando foi que ele os espalhou como a palha ou como a poeira que é levada pela ventania? Vocês dizem que Deus castiga o filho pelos pecados do pai, mas é o pai que deveria ser castigado para que aprendesse a lição. Que o pecador receba o seu próprio castigo, que ele sinta o peso da ira do Todo-Poderoso. Mas se ele já está morto, se já está no outro mundo, que lhe importa que a sua família sofra? Por acaso, alguém pode dar lições ao Todo-Poderoso que julga até os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura. Mas uns e outros acabam morrendo, são sepultados e ficam cobertos de vermes. Eu conheço os pensamentos de vocês e eu sei que pensam mal de mim. Vocês perguntam: onde está agora a casa daquele grande homem que vivia uma vida de pecado? Será que vocês não têm conversado com pessoas que viajam? Vocês não têm ouvido as suas histórias? Essas pessoas dizem que quando Deus fica irado e castiga o homem mau, sempre escapa. Ninguém o acusa das maldades que comete, ninguém o faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada. Milhares de pessoas acompanham o corpo e até a terra que o cobre é leve. Meus amigos, as suas consolações são vazias. Tudo o que vocês dizem é mentira. Amém, irmãos. Aqui então, nós encerramos a nossa agenda de leitura de hoje. Deus nos abençoe, Deus fale aos nossos corações, porque nós vemos que ainda há um grande diálogo, uns grandes questionamentos sobre a situação de Jó. E Jó se coloca diante de Deus e ele afirma que o seu Redentor vive. Aleluia! Aqui na tradução, na linguagem de hoje, que é a tradução da nossa Bíblia, diz que é um defensor que significa redentor. Ele diz que ele está vivo e por certo ele vai se levantar, porque o Senhor, ele se levanta em favor dos seus. E Jó estava apenas desabafando. Ele não queria contra-argumentos naquele momento. Ele só pedia, como ele diz aqui no capítulo 21, o melhor consolo que vocês me podem dar é escutar com atenção as minhas palavras. Era a forma que ele estava tendo de desabafar todo o seu sentimento, toda a sua amargura interior naquele momento. Mas ele sabia
que o consolo dele viria do próprio Deus, porque o Senhor é o seu Redentor. Ele declara isso e é uma declaração linda de confiança no Senhor, que apesar dele estar passando por todo aquele momento de sofrimento, de dor, de amargura em sua alma, ele descansou em Deus, confiando que o seu Redentor vive, o seu defensor vive e ele ia se levantar em seu favor. Glória a Deus. Muitas das vezes não é possível nós explicarmos os sofrimentos pelos quais passamos. Às vezes queremos até especular, perguntar por que disso, mas nem sempre teremos respostas, mas o Senhor, ele não perde o controle de nada, de nenhuma situação. E mesmo as nossas aflições internas, o nosso psicológico, tudo que vem nos acometer, isso não é maior que o nosso Deus e o Senhor não perde o controle das nossas vidas. Que possamos nos firmar no Senhor a cada dia, confiando e declarando como Jó declarou no capítulo 19, versículo 25. Pois eu sei que o meu defensor vive, no fim, ele virá me defender aqui na terra. Deus abençoe as nossas vidas, irmãos. Deus abençoe a cada um neste dia. E saiba que o Senhor não está alheio à sua dor nem ao seu sofrimento. Ele está passando contigo. Como um bom professor, na hora da prova, ele se silencia, mas ele está aí. Ele está aí pertinho de você. Ele está aqui pertinho de mim. E o Senhor conhece a todos. Aleluia. Deus abençoe as nossas vidas. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir, aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia. Nós temos esse nosso compromisso diário de nos encontrar. Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Amém? A paz, um abraço fraternal da irmã Daniele. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.